Filme sobre um professor dando aula para uma turma considerada problema, ou um professor que já está meio desacreditado com tudo, mas mesmo assim tenta motivar seus alunos, não é nenhuma novidade no cinema. Você pode pensar em inúmeros exemplos. Ao Mestre com Carinho, Curso de Verão, Mentes Perigosas, Preciosa, Entre os Muros da Escola. Sabe, são vários e vários. E hoje vamos falar sobre Sementes Podres, um filme francês que chegou na Netflix no final de 2018, mas apenas hoje eu tive a oportunidade de fazer essa crítica. Então, simbora? Como sempre, é uma crítica sem spoilers, então não precisa se preocupar. Sementes Podres tem um diferencial bem interessante. Ela é produzida, roteirizada, escrita, dirigida e atuada pelo Cuarón, que é um ator bem conhecido na França, mas que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar. Ele trabalha bastante no ramo da comédia, mas ele também tem alguns filmes lançados. E esse diretor barra tudo, ele é um imigrante iraniano, se eu não estou enganado, que foi para a França bem na sua infância, junto com a sua família. Então esse filme, quando eu assisti ele tem um pouco um quê autobiográfico, mesmo não podendo fazer tal afirmação, mas deixa a obra muito mais sentimental do que qualquer outra coisa. Bem, agora falando sobre a sinopse. A história, nós acompanhamos um trambiqueiro chamado Whale, que é o Cuarón, e a sua amiga Monique. Eles vivem dando uns golpes de meia boca em Paris. E a história começa mesmo quando um desses pequenos trambiques acaba dando errado e eles acabam sendo meio que chantageados a trabalhar em uma ONG ajudando crianças que são consideradas problema. E é aí que realmente a história se desenvolve. Se você for pensar em outros filmes sobre essa mesma temática, você vai realmente pensar sobre filmes americanos, em que lá o que é considerado uma criança problema são adolescentes que se envolviam com drogas, tem violência extrema, coisas nesse nível. Mas aqui nós não temos bem esse questionamento. Aparentemente nós temos ali crianças que não passaram de ano ou que tiveram muitas faltas e que acabam sendo punidas, sendo obrigadas a participar desse tipo de atividade. E é interessante porque destoa bem de qualquer outro filme. Mesmo falando que a questão principal dessas crianças, delas estarem ali, é por elas não terem passado na escola ou faltado, e que é um pouco diferente quando vê filmes americanos, ela puxa uma outra perspectiva. Tipo, por que essas crianças reprovaram? Por que elas estão faltando à escola? Qual é o motivo disso? Nem sempre é algo simples, porque ela não estudou. O filme tenta apresentar esses outros fatores. E eu acho que nesse ponto ele consegue fazer muito bem e sem ser didático, muito didático. E como assim não sendo didático? Por exemplo, nós temos 6 crianças nesse filme. Uma delas tem um problema de comunicação, ela não sabe muito bem o idioma. O filme poderia ser todo mostrando ela aprendendo a ser alfabetizada, mas ele não precisa. Mostrou ali o problema e mostrou uma cena dele escrevendo no fundo, uma cena dele falando com alguém no fundo, sabe? Não precisa focar nele. Você consegue ver de relance que está sendo resolvido o problema sem ter que parar nele. Ele não precisa dizer, fulano foi alfabetizado, check. Não precisa. E muitos dos problemas acabam sendo solucionados dessa forma. Uma questão interessante desse filme, e que eu acho que é o ponto principal dele, é que enquanto você esperaria que o filme fosse como essas crianças têm problemas, não. Esse filme ele tem 2 linhas temporais e as 2 acompanham o protagonista. Nós temos o protagonista agora, nesse presente com essas crianças, e nós temos ele na sua infância. No caso, a cena inicial do filme, não é um spoiler, a cena inicial é de você ver toda a vila dele sendo massacrada pelo exército. Nisso, essa cena é rodada no Irã, junto da infância dele. Por isso que eu falo que tem esse tom biográfico, mesmo que a família dele real nunca tenha sofrido isso. E enquanto ele vai descobrindo as histórias das crianças, ele descobre alguma coisa das crianças, ele tem um contraponto da infância dele. Aí você vê todo esse contrapondo, o que acaba enriquecendo bastante o personagem, mas o que acaba, de certa forma, ali limitando os outros personagens, principalmente as outras crianças, que, sinceramente, o filme tem 1h40. Se tivesse mais 20 minutos, não teria problema, porque tem muita história, é muito pano pra manga ali. E você tem todo tipo de história. Pode até ser alguns clichês, sim. Você tem um menino que é cigano, você tem meninos que têm problema de briga entre eles, você tem meninos também com seus problemas. Todos eles têm os seus problemas e que de certa forma têm uma resolução.
Menos um, que é um menino indiano, que eu até agora não sei porque ele estava fazendo ali, e eu não sei o que foi resolvido dele. Mas todos os outros têm uma resolução, não é didático, como eu mesmo já falei, mas fica muito bem fechadinho. Mas se desse, poderia ainda avançar um pouco mais na história pessoal de cada um deles. E outra coisa muito importante é a forma que é abordado. Existe um mangá chamado Great Teacher Onizuka, que ele fala basicamente sobre isso, um professor e uma turma problema. Só que naquele caso é um professor que não é qualificado da mesma forma que esse. Só que o que as crianças precisam não é de alguém que ensine para elas português, matemática ou coisas do tipo. Eles precisam ensiná-las a viver. Por exemplo, aqui nesse filme é tudo baseado em comunicação, que os problemas delas ocorrem por falta de comunicação ou por algum problema nesse nível. E sim, a maioria dos problemas deles são resolvidos através da comunicação. Alguns momentos são através de malandragem, outros não. Mas tudo isso é sobre o desenvolvimento humano. É tudo aquilo que precisa. Basicamente, o filme sabe, e muito bem disso, que só o amor, a empatia, o conhecimento vão triunfar para aquelas crianças. Que tudo aquilo que vão ganhar sobre a intolerância, a ignorância dos outros, sobre os vilões do dia a dia. Bem, finalizando aqui, Sementes Podres, cara, foi o melhor filme que eu poderia ter assistido no início de 2019. Sabe, dá aquela boa dose de realidade, mas do amor que as pessoas precisam, e como uma boa conversa, na medida certa, consegue resolver muito das coisas. Talvez exista alguns problemas em um filme ser em francês. Tem legenda em português e inglês, mas eu não acho que ficaram muito boas. Eu sei que outros idiomas as pessoas acabam torcendo o nariz para outros idiomas. Você acaba tendo um protagonista que fecha muito bem com o filme, um roteiro, uma direção, tudo impecável. E o formato dele apresentar o filme em 2 linhas temporais, eu acho que se complementa de uma maneira que eu ainda não tinha visto. Talvez não nesse ano ainda. Bem, gente, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí, então. Tenha um ótimo 2019, simbora!